Filipenses, capítulo 3 e versículo 3. Gálatas, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Esperar os irmãos, todos acharam. E diz assim em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Os irmãos podem sentar. O título da pregação é: devemos perdoar os nossos irmãos. E sempre temos, né, um motivo de ter tal título, de ter tal pregação. O interessante é que para o cristão é difícil perdoar, né, o seu próximo. É interessante também, como da vez passada eu preguei sobre amor, que é uma pregação que hoje em dia é muito difícil da gente escutar, é muito raro. E a pregação sobre o perdão, ela também é difícil e rara da gente escutar. Eu estava procurando alguns textos sobre o perdão pela internet. Eu até acabei não lendo, mas uma coisa me chamou a atenção, que o pregador ele dizia, né, através do texto. Como é difícil para o crente ele perdoar. É necessário que nós venhamos saber que Deus perdoou a humanidade. Nós somos devedores de Deus. Deus perdoou a humanidade pelo pecado de Adão. E Deus tem nos perdoado todo o santo dia pelos pecados que nós temos cometido. Nós somos devedores de Deus. E qual é a história de Deus? O que Deus ele fez ao nosso favor? Quando dizemos Deus perdoou a humanidade. Deus nos perdoou através do pecado de Adão, que diz ali em Gênesis 3, que é a queda do homem. Adão, o que ele fez? Ele se vendeu a Satanás. Quando Satanás ali, através de Eva, incitou Adão a comer do fruto, o que Adão fez? Adão desobedeceu a Deus. Adão deixou de estar debaixo da tutela, da proteção, da ordem, do carinho, do cuidado de Deus e quis o quê? Seguir a Satanás. Isso foi verdade. Então, qual foi o grande pecado da humanidade que Deus nos perdoou? Deus fez por mim e Deus fez por todos nós. Foi o quê? Perdoar os nossos pecados, através de Adão. Por Adão, através de Jesus Cristo. E Deus tem perdoado todos os nossos pecados todo santo dia. Então, se Adão pecou e se entregou a humanidade a Satanás, o mundo inteiro a uma vida de destruição, daí decorreu as doenças, daí decorreu os problemas, daí decorreram a pobreza e todos os demais problemas. E o que Jesus fez? Diz a Bíblia lá, João capítulo 3, versículo 16, o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas o quê? Tivesse a vida eterna. Então Jesus, como diz ali em Filipenses, capítulo 2, ele desceu do seu trono de glória, se fez abaixo de homens, se fez abaixo de anjos, e dizemos, como sêmen entrou no útero de Maria. Para quê? Para nos perdoar. Ele fez o quê? Imagina Deus à minha direita e o homem à minha esquerda. E eu fazendo o quê? O papel de Jesus Cristo. Deus fez isso. Ele pegou a mão do homem e o quê? Ele pegou a mão de Deus, que, né, à minha direita, pegou Jesus. Pegou a mão do homem que uniu. É aquele desenho que tem o quê? No teto da Capela Sistina, né? Aquele homem, né, encostando um dedo que é na mão de um outro homem. Então, esse foi o papel, né, de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Nós antes estávamos longe, mas por Jesus Cristo hoje estamos perto. Então, Jesus ele é o quê? Jesus ele é o próprio perdão de Deus manifestado. Jesus ele bem disse o quê? Eu vim nessa terra para quê? Para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então,
Então, se toda essa desgraça, catástrofe que aconteceu através de Adão, nós fomos perdoados por Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos devedores de Deus. Vale a pena também dizer o quê? Que quando Jesus morreu, aí vamos dizer de novo, desceu do seu alto trono, desceu de sua glória, se fez abaixo de homens, se fez abaixo de anjos, pregou a palavra aos seus, como diz ali no início de João, os seus não receberam, os seus rejeitaram, né? Todas as vezes os escribas, fariseus, os sacerdotes os perseguiam, até a sua família não acreditava nele. Mas ele o quê? Ele veio e sofreu e padeceu, e chegou na hora de sua morte, dele morrer, colocaram uma coroa de espinhos, e pregaram numa cruz, e antes disso esbofetearam Jesus, cuspiram na sua cara, né? Ele padeceu, na cruz ainda enfiaram uma lança, né? Ninguém acreditava nele, foi desprezado, como diz ali, se não me engano é Isaías, se não me engano 54, né? E olhávamos para ele e não víamos o quê? Formosura alguma, ele era desacreditado, mas diante de tudo isso, ele lá na cruz, padecendo, ainda né, tinha o quê? 2 ladrões, né, crucificados do lado dele, ainda teve que ouvir o ladrão dizer ali, e aí, se tu é filho de Deus, né, salva-te a ti mesmo e tal, e diante de tudo isso, de tudo que ele passou, ele ainda disse o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que eu quero dizer nessa pregação? Tem sido difícil, né, para nós perdoarmos os nossos irmãos, tem sido muito difícil, tem sido doloroso, sabe? Ó, você pode pregar sobre tudo, mas não toca o quê? Nesse assunto de pregação, não toca. Eu não quero saber de perdoar meus irmãos. Mas assim, como é que diz ali, no finalzinho, de o quê? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Assim como Deus nos perdoou, nós temos o quê? O dever, a obrigação, o mandamento de quê? Perdoar os nossos irmãos. Uma palavra a todos nós. Quem não perdoa, precisa nascer de novo. Quem não perdoa, precisa o quê? Entrar em contato, ter um contato real com Deus. A Bíblia diz o quê? Que se nós amamos os nossos irmãos, nós passamos da morte para a vida. Qual é a prova, Alex? Eu te pergunto. Que nós passamos o quê, Eliane? Da morte para a vida. O que diz João na sua primeira epístola? Não no livro, na primeira epístola. E se sabemos, Marquinho, que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos nossos irmãos. Então, se eu pregar sobre amor, eu não posso me eximir, eu não posso me furtar de pregar sobre perdão. Se eu falar sobre perdão, eu não posso deixar de falar o quê? De amor. Então, a Bíblia diz o quê em 1 João? Que Deus é amor. Então, se eu tenho amor no coração, eu tenho que perdoar o meu irmão. Agora, se eu não perdoo o meu irmão, não esqueça o que ele fez comigo. Tá difícil. Difícil. Né? Como eu estava conversando hoje, até com um parente da minha esposa, ela disse assim, é assim? Você diz isso por quê? Por que você diz isso? Por quê? Porque pimenta nos olhos dos outros não é refresco. Você sabe qual foi o tamanho da ofensa que ele me fez? Você sabe o que ele disse para mim? Você sabe como aquela palavra me machucou? Né? Dizem, principalmente com as mulheres que são mais sensíveis, que uma palavra, ela vale mais o que é isso? Que um bofetão numa cara? Você não sabe, né? Mas se Deus, o quê? Ele nos perdoou, devemos o quê? Perdoar o nosso irmão. Então quem não perdoa precisa ter um encontro real com Deus. Quem não perdoa precisa começar a tomar remédio, né? Para a memória. Quem perdoa tem que fazer o quê? Tem que começar a parar, pensar e ver o quê? Que Deus perdoa ele. Né? Poxa, eu não perdoo. Ele fez comigo, ele foi rude, ele me ofendeu bravamente. Mas o que Deus fez com essa pessoa que foi ofendida? Né? Como que Deus tem perdoado aquele que foi ofendido? 1. Pecado de Adão. 2. Pecado que cometemos todos os santos dias. Então, se eu não perdoo, eu tenho